O rei Salomão é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica e é extremamente reconhecido como um dos governantes mais saudáveis e prósperos que já existem. Ele não apenas sucedeu seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também é lembrado por sua sabedoria excepcional, suas realizações extraordinárias e seu papel como o construtor do primeiro templo de Jerusalém, um marco central na história religiosa e cultural do povo judeu. Infância e ascensão ao trono. Salomão era filho de Davi e Batseba, aquela que havia sido esposa de Urias, o hitita. Ele nasceu enquanto Davi já reinava em Jerusalém, o que indica que desde cedo esteve exposto ao ambiente de poder e política do reino. Salomão também é chamado pelo nome Jedídias, que significa amado do Senhor, um título que reflete a vitória divina sobre ele desde o nascimento. A juventude de Salomão é pouco detalhada nas Escrituras, mas podemos inferir que ele cresceu em um ambiente de intriga política, já que seu pai, o rei Davi, teve várias esposas e filhos, o que gerou inúmeras disputas e conflitos dentro da família real. Essas lutas internacionais culminaram na tentativa de Absalão, meio-irmão de Salomão, de usurpar o trono de Davi. Embora Absalão não tenha tido sucesso, outro filho de Davi, Adonias, também tentou se autoproclamar rei nos últimos dias de Davi. Adonias contou com o apoio de figuras importantes, como Joabe, o general do exército, e Abiatar, o sacerdote. No entanto, Batseba, mãe de Salomão, e o profeta Natã intervieram, lembrando a Davi de sua promessa de que Salomão seria seu sucessor. Assim, Davi tentou que Salomão fosse ungido como rei, e ele substituísse o trono de Israel, provavelmente aos 18 anos de idade. O reinado de Salomão. O reinado de Salomão durou aproximadamente 40 anos, e sua datação é amplamente aceita como coexistência entre 971 e 931 AC, embora alguns estudiosos defendam um período diferente, entre 960 e 920 AC. De qualquer forma, seu governo foi marcado por um período de grande prosperidade e estabilidade. Logo no início de seu reinado, Salomão atingiu os conselhos de seu pai Davi e consolidou sua posição como rei, eliminando ameaças internacionais. Ele tentou a execução de Adonias e Joabe, além de exilar Abiatar, garantindo assim que seu governo não enfrentasse oposição interna. Salomão herdou de Davi um reino extenso, com cerca de 128 mil km². Durante o seu reinado, ele reorganizou o território, dividindo-o em 12 distritos administrativos, cada um responsável por fornecer mantimentos à corte durante um mês do ano. Esses mantimentos incluíam grandes quantidades de alimentos, como cerca de 9 mil quilos de farinha, 30 bois e consideráveis carneiros, servos e aves, entre outros. Embora essas cifras possam parecer exageradas, elas refletem a necessidade de sustentar não apenas a família real, mas também um vasto corte de funcionários e oficiais. Além disso, Salomão fez melhorias nas condições domésticas de Israel. Ele substituiu as antigas divisões tribais por uma administração centralizada, o que facilitou a coleta de impostos e a organização do governo. No campo militar, Salomão dinamica carros de batalha e fortaleceu as fronteiras de Israel, construindo fortificações estratégicas que protegem as rotas comerciais. As riquezas e o comércio de Salomão. O comércio foi uma das principais fontes de riqueza de Salomão. Ele distribuiu rotas comerciais lucrativas e firmou acordos com outros reinos, como Tiro e o Egito. Com o rei Irão de Tiro, por exemplo, Salomão trocava grandes quantidades de trigo e azeite de oliva por madeira de cedro e cipreste, que eram usados em suas construções. Esse comércio resultou em grandes riquezas para Israel. O ponto da prata foi considerado tão comum quanto as pedras, e o cedro, abundantes como as figueiras. Salomão também desenvolveu um comércio marítimo poderoso. Suas frotas navegaram pelo Mar Vermelho e alcançaram regiões distantes como Ofir, trazendo de volta grandes pedaços de ouro e outros bens preciosos. As viagens comerciais de Salomão foram tão longas que poderiam durar até 3 anos. Esses empreendimentos comerciais alcançaram Salomão, um dos homens mais ricos da história, e sua corte era um centro de esplendor e riqueza nunca antes visto em Israel. Além disso, Salomão era um diplomata hábil, firmando alianças com vários reinos por meio de tratados de paz e casamentos.
Um exemplo notável foi seu casamento com a filha do faraó do Egito, um movimento estratégico que consolidou uma aliança importante entre os dois reinos. O Templo de Salomão. Sem dúvida, uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, também conhecido como o Primeiro Templo. Este edifício sagrado foi construído no Monte Moriá, o local onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque e onde Davi havia erguido um altar ao Senhor. A construção do templo foi um projeto grandioso e levou 7 anos para ser concluída. Salomão utilizou materiais valiosos, como ouro e cedro, e recrutou uma vasta força de trabalho, composta tanto por israelenses quanto por povos cananeus subjugados. A dedicação do templo foi marcada por uma grande celebração, na qual Salomão ofereceu milhares de sacrifícios ao Senhor. O Templo de Salomão se tornou o centro religioso de Israel e abrigou a Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado da presença de Deus entre o povo judeu. Além do templo, Salomão também construiu outros edifícios importantes, como a Casa do Bosque do Líbano, uma sala de trono e uma residência para a filha do faraó, uma de suas muitas esposas. A sabedoria de Salomão. Além de sua riqueza e realizações de materiais, Salomão é talvez mais conhecido por sua sabedoria. Em um sonho, Deus apareceu a Salomão e ofereceu-lhe qualquer coisa que ele desejasse. Salomão, em vez de pedir riqueza ou longevidade, pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Este pedido agradou a Deus, que lhe concedeu sabedoria incomparável, além de riquezas e honra. Um dos episódios mais famosos que ilustram a sabedoria de Salomão é a história de 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão sugeriu dividir o bebê ao meio, e a verdadeira mãe, movida pelo amor, preferiu entregar o filho a outra mulher a vê-lo morto. Com isso, Salomão acordou a verdadeira mãe e ficou famoso por seu julgamento avaliado. Salomão também é acreditado como o autor de grande parte da literatura de sabedoria da Bíblia, incluindo o livro de Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Seus provérbios refletem uma profunda compreensão da natureza humana e do mundo ao seu redor, e sua sabedoria atrai pessoas de todas as partes do mundo, incluindo a famosa visita da Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá, fascinada pela fama de Salomão, aberta de sua terra para testá-lo com perguntas e enigmas. Salomão respondeu a todas as suas perguntas com inteligência, deixando-a impressionada. Ela apresentou Salomão com muitos tesouros, incluindo grandes pedaços de ouro. Os erros de Salomão. No entanto, apesar de toda a sua sabedoria e riqueza, Salomão cometeu erros que trouxeram sérias consequências para ele e para o seu reino. Um dos principais problemas foi seu hábito de casar-se com mulheres estrangeiras, muitas das quais seguiam religiões pagãs. Essas mulheres influenciaram Salomão a adorar outros deuses, o que provocou a ira do Senhor. Além disso, Salomão impôs impostos pesados sobre o povo e obrigou muitos israelenses a trabalharem com força em suas obras públicas, o que gerou insatisfação generalizada. O prazer a outros deuses e as práticas idolátricas que se infiltraram em Israel, devido aos casamentos de Salomão com mulheres estrangeiras, levaram a uma decadência espiritual no reino. Como resultado, Deus prometeu dividir o reino de Israel após a morte de Salomão. Embora Deus não tenha infligido esse julgamento durante a vida de Salomão, seu filho Roboão causou a rebelião de Jeroboão, que resultou na divisão do reino em 2 partes: o reino do norte, governado por Jeroboão, e o reino do sul, governado pelos descendentes de Davi. O legado de Salomão. Salomão morreu de forma melancólica, com seu reino à beira de uma divisão e sua recompensa manchada por sua idolatria. No entanto, seu legado como um dos maiores reis de Israel é inegável. Ele consolidou Israel como uma potência regional, construiu o Templo de Jerusalém e produziu uma vasta quantidade de literatura, que continua a influenciar sua sabedoria,
embora manchada por seus erros, permanece um exemplo de discernimento divino. E sua história serve como um lembrete das consequências da desobediência a Deus, mesmo para aqueles que são grandemente abençoados. Os últimos anos de Salomão, segundo o relato bíblico, foram marcados por uma certa decadência espiritual e política. Embora tenha sido um rei amado e reverenciado por sua sabedoria, seus excessos, idolatria e a opressão ao povo desenvolveram-se para o declínio de sua autoridade moral. O impacto de sua liderança, no entanto, abrangeu gerações. Ele foi uma figura admirada não apenas pelos judeus, mas por muitas nações ao redor de Israel. Seu nome continua sendo sinônimo de sabedoria, e sua história é citada tanto em contextos religiosos quanto em discussões sobre liderança, poder e as complexas. Salomão é lembrado como o rei que teve tudo: riqueza, poder e sabedoria. No entanto, sua história também é uma advertência de que até as mais seguras podem falhar, especialmente quando se afastam dos caminhos de Deus. Mesmo assim, sua vida, realizações e erros continuam a ressoar, proporcionando lições valiosas para o presente e o futuro. Assim, o legado de Salomão transcende seu tempo, com lições atemporais que ecoam sobre os desafios da liderança, a importância da fé e os perigos da complacência espiritual.